Um mecânico sem nada se torna CEO de uma fundação que muda vidas. De dormir em um sofá velho, a criar um programa que dá comida, emprego e esperança para pais solteiros. A mulher que acreditou nele, a menina que os uniu e uma segunda. Chance que mudou tudo. Você não vai acreditar até onde Jack Carter chegou. Um pai solteiro comprava fraldas com o último dólar que tinha. A voz da caixa cortou o zumbido do supermercado como água gelada no rosto. Faltam 87 centavos. Jack Carter congelou. Sua mão pairava sobre o balcão, oferecendo as últimas moedas que havia juntado. 3 quarters, um níquel e alguns centavos gastos pelo tempo e pela necessidade. Atrás dele, sua filha Emma começou a chorar. Não era um choro comum. Era o choro cansado e faminto que cortava o silêncio e deixava todos desconfortáveis. Presa a um carrinho de plástico gasto, as perninhas balançando no ar, o rostinho corado pelo calor e pelo resto grudado de um biscoito mal comido. Jack forçou um sorriso frágil. Pode tirar os lenços umedecidos? Você não comprou lenços, respondeu a caixa sem desviar os olhos da tela. Oh, ele baixou a cabeça. Claro que não. Só havia um item na esteira. Um pacote de fraldas genéricas, tamanho 3. Era tudo o que ele tinha vindo buscar. Tudo o que pensava poder pagar. Meteu a mão no outro bolso, tirando 2 moedas de 10 centavos e 1 centavo amassado. Contou, recontou. Ainda faltava. Ainda. Atrás dele, alguém murmurou alto o bastante. Não devia ter filhos se não pode sustentá-los. Jack não se virou. Ajoelhou-se ao lado do carrinho, fingindo ajeitar o cobertor de Emma enquanto vasculhava os bolsos em busca de algo. Qualquer coisa. Apenas recibos velhos e fiapos. Até que a ponta dos dedos encontrou uma moeda de 25 centavos. Puxou-a com esperança cautelosa. Mas no mesmo instante outro centavo escapou e tilintou no chão, rolando lentamente sob o carrinho. Jack se abaixou. O piso era frio. Seus joelhos doíam. Estendeu a mão para pegar a moedinha. Acima dele, Emma soluçava, esticando as mãozinhas gordinhas em sua direção. Ele sorriu para ela. Quase, meu amor. Quase. Um suspiro alto veio da fila. Outro cliente se mexeu impaciente. A tensão atrás dele se tornava sufocante. Jack se levantou, erguendo a moeda resgatada como se fosse ouro. Colocou-a no balcão. Cada centavo contava. A caixa arqueou a sobrancelha. Ainda faltam 87. A boca de Jack se abriu. Depois se fechou. Não queria dizer aquilo, mas teria de fazê-lo. Estava prestes a pedir que devolvessem as fraldas. Então, uma voz calma, firme, vinda de trás. Eu pago tudo. Jack se virou. A mulher atrás dele permanecia serena. Devia ter pouco mais de 30 anos, alta, os cachos loiros caindo macios sobre um ombro. Usava um casaco creme e carregava uma cestinha com papinha de bebê, uma girafa de pelúcia, um frasco, de shampoo orgânico. Ela avançou, colocou a cesta na esteira. Eu cubro as compras dele, disse suavemente à caixa, e em seguida fitou Jack. Por favor. Jack piscou. A boca se abriu de novo, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Emma, cujos soluços suaves substituíam agora o choro. Os olhinhos dela se arregalaram ao encarar a mulher. A desconhecida sorriu para a menina, e voltando-se para a caixa, disse com voz tranquila. E também um pacote de lenços umedecidos, e algumas dessas papinhas de fruta. A caixa alternou o olhar entre ela e Jack, antes de reiniciar a leitura dos produtos. O peito de Jack se apertava, mas não era mais pela angústia da falta. Era pelo peso estranho de uma gratidão misturada à vergonha, sentimentos que ele não sabia como carregar. Tentou falar, mas a garganta se fechou. Eu... começou. A mulher ergueu a mão, suave, não para calá-lo, mas para poupá-lo de palavras que poderiam feri-lo. Você não me deve nada, disse calmamente. Ela merece chegar em casa, limpa e de barriga cheia.
Só isso. Jack encontrou o olhar dela. Havia algo ali. Cansaço, sim, mas também bondade. Não era pena, nem superioridade. Era compreensão. Um olhar que dizia: eu já passei por isso também. Ele engoliu em seco e assentiu. Nenhuma palavra, apenas o gesto mais discreto de respeito. Atrás deles, a fila mergulhou em silêncio. Talvez alguns ainda julgassem. Talvez outros se envergonhassem. Mas nada disso importava, porque algo raro havia acontecido ali. Uma estranha tinha dado um passo à frente. Não por culpa, não por aparência, mas porque enxergara em alguém uma vida que merecia ajuda. O que Jack não sabia, o que não poderia imaginar, era que aquela mulher, aquela desconhecida tão serena e firme, já havia cruzado seu caminho antes, e logo cruzaria novamente. A caixa entregou o recibo à mulher. Jack não se moveu. Seus dedos apertavam a sacola de compras que ela acabara de pagar. Fraldas, lenços, papinhas de fruta e até um pequeno brinquedo de pelúcia para Emma. Ele sentia o peso de cada item, não apenas no plástico fino, mas no coração. Virou-se devagar. Os olhos cansados, não o cansaço comum da falta de sono, mas o que vem de anos de sobrevivência silenciosa. Fitou-a diretamente. Eu não sou um mendigo, disse. Não era protesto. Não era raiva. Era uma ferida exposta. As palavras saíram baixas, tensas, cruas. Evelyn Hart não recuou. Olhou para ele, não com pena, não com superioridade, mas com calma e com algo mais. Reconhecimento. Eu sei, respondeu suavemente. Nunca pensei que fosse. Jack desviou o olhar, tentando controlar a respiração. Não estava acostumado àquilo. O que quer que fosse, aquela bondade o deixava nervoso. Bondade quase sempre vinha com amarras. Ele havia aprendido da forma mais dura. Mas Evelyn voltou a falar, agora em tom ainda mais suave. Quando eu era bebê, também houve dias em que fiquei sem fraldas. Lembro do frio, do cheiro. Lembro do olhar das pessoas para minha mãe quando ela pedia ajuda. Fez uma pausa. Então, não ajudo por pena. Eu só sei como é. Isso o deteve. Os olhos de Jack voltaram para os dela, e a dureza que carregavam deu lugar a um lampejo de surpresa. Por um instante, ele não disse nada. Atrás dele, Emma soltou uma risadinha, distraída com a girafinha de pelúcia que saía da sacola. Seus dedinhos tentavam agarrá-la, e Jack se virou ligeiramente para segurar o carrinho. Voltou a olhar para Evelyn. A luta dentro dele havia cedido só um pouco. Fez um gesto quase invisível com a cabeça. Não era rendição, nem derrota. Era respeito. Obrigado, murmurou. Ela sorriu, não de forma ampla, não para chamar atenção, apenas o suficiente para dizer: de nada. Jack girou o carrinho e caminhou em direção à saída. As portas automáticas se abriram num sussurro, deixando entrar o ar fresco do início da noite. Empurrava Emma lentamente para o estacionamento, ainda pensando nela, naquela mulher de cabelos dourados e olhar firme que não só o ajudara, mas o compreendera. Na beira do estacionamento, parou ao lado de um corredor de cestos de liquidação perto da saída. Retirou da sacola um item. O pacotinho vermelho de papinha que Evelyn pedira à caixa no último instante. Morango com banana, provavelmente orgânico, provavelmente caro demais. Jack o encarou por alguns segundos na mão. Depois, com delicadeza, voltou para dentro e colocou o pacote na prateleira de produtos por impulso, perto do caixa. Levou as fraldas, os lenços, a girafa, porque Emma já a amava. Mas a papinha, essa era além do necessário. E Jack tinha uma regra: levar apenas o que não se pode devolver. Do lado de fora, prendeu Emma na cadeirinha de um caminhão velho e amassado, que já tinha visto dias melhores. O interior cheirava levemente a óleo de motor e couro gasto.
A menina cantarolava, balbuciando sons desconexos, com a girafa bem apertada no colo. Jack se sentou ao volante e ficou ali, imóvel, por alguns instantes. Não esperava a ajuda de ninguém, naquela noite. Muito menos dela. Olhou pelo retrovisor. Emma sorria para o próprio reflexo e agitava a girafa no ar como um troféu. Ele soltou um suspiro que parecia preso o dia inteiro. Não sabia o nome dela. Ela não havia oferecido, e ele não tinha perguntado. Mas o rosto dela permanecia em sua mente. Sereno, bondoso, familiar de uma maneira que ele não conseguia explicar. Girou a chave. O motor tossiu uma vez. E, por fim, pegou. Enquanto deixava o estacionamento, murmurou para si mesmo, baixo o bastante para que Emma não ouvisse. Eu não sou um mendigo. E, de algum modo, naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, ele acreditou nisso. A vista do 32º andar da sede da Heart Baby se estendia pelo horizonte. Vidro e aço refletiam a cidade banhada pelo sol da manhã. Uma cidade que Evelyn Hart havia ajudado a moldar. Mas seu escritório estava quieto. Quieto demais. Ela permanecia diante da janela, os dedos brincando com um pequeno medalhão de prata gasto. A corrente estava puída, o metal apagado pelo tempo. Ela já tinha segurado aquele medalhão 1000 vezes, por hábito, por dor. Abriu o fecho. Dentro, em letras trêmulas, estava gravado: J. Carter. Uma batida suave quebrou o silêncio. Entre, disse sem se virar. Margaret, sua assistente de longa data, entrou com uma pilha de relatórios. Relatórios do Conselho para Midtown, anunciou, mas logo parou. Você está com o medalhão de novo. Evelyn esboçou um sorriso leve. Eu sempre faço isso? Só quando está pensando no incêndio. Evelyn deixou o silêncio se prolongar antes de responder. Sonhei com ele de novo ontem à noite, murmurou, ainda olhando para a cidade. Eu tinha 7 anos. O orfanato estava desmoronando. Disseram que foi acidente. Eu nunca acreditei. A maioria das crianças conseguiu escapar. Eu não. Eu estava no andar de cima. Fumaça por toda parte. Me escondi debaixo da cama. Não conseguia respirar. Achei que tinha acabado. Então alguém arrombou a porta. Ela se virou da janela, segurando o medalhão entre os dedos. Era um menino, uns 10 anos, talvez. Casaco sujo. Jogou algo sobre mim, me pegou no colo e disse: Eu cuido de você. Agora está segura. E me carregou para fora. Evelyn parou. Nunca o encontraram. Nenhum nome, nenhum registro. Os bombeiros acharam que era um garoto de rua. Tudo que eu tinha era isto. Ela ergueu o medalhão, que devia ter caído do pescoço dele quando a resgatou. Margaret assentiu. Você nunca deixou de procurá-lo. Não abertamente, mas no meu coração. Acho que nunca parei. Naquela tarde, Evelyn visitou o Hope and Hands, uma ONG apoiada pela Heart Baby. O local oferecia suprimentos e apoio a pais solteiros. Ela ia com frequência, discretamente, sem imprensa. Ao passar pelo balcão de distribuição, parou. Um homem estava lá, uma menininha no braço, assinando uma prancheta. O jeans manchado de graxa, as botas gastas, a postura firme. A criança riu e bateu palminhas. O coração de Evelyn disparou. A bebê do supermercado. O homem se virou. Era ele. Os olhares se encontraram, e um reconhecimento silencioso atravessou entre os dois. Evelyn deu um passo à frente. Não esperava vê-lo novamente. Jack assentiu. Nem eu, mas obrigado. Emma está melhor. Ela é linda, disse Evelyn sorrindo. Estamos aqui pelas fraldas. Disseram que reabastecem as quintas. Eu sei, respondeu ela. Eu financio este lugar. Jack pareceu surpreso. Depois assentiu. Evelyn hesitou. Você ainda trabalha com carros? Jack inclinou a cabeça. Sim,
Alguns bicos quando consigo. Quase sempre em dinheiro. Temos vans na Heart Baby, disse ela. Estão sempre quebrando. Se quiser, posso providenciar um contrato. Horários flexíveis, pagamento justo. Os olhos de Jack se estreitaram levemente. Porque estou sem dinheiro. Não, disse ela em tom suave. Porque você é capaz, honesto, e acho que merece uma chance. Ele sustentou o olhar dela, depois ajeitou Emma no outro braço. Vou pensar. É tudo que eu peço. Jack virou-se e saiu. Evelyn permaneceu imóvel, sentindo o pulso mais acelerado do que deveria. Não havia perguntado o nome completo dele. Ainda não. Mas havia algo nele, na voz, na presença, que a acompanhava como o cheiro persistente de fumaça. Ela olhou para o medalhão ainda quente em sua mão. Jay Carter, sussurrou. E pela primeira vez em anos, perguntou-se se o menino do incêndio não teria acabado de voltar. A garagem atrás do galpão principal da Heart Baby não tinha nada de especial. Apenas um espaço manchado de óleo, luzes que piscavam, caixas de ferramentas amassadas e vans de entrega em vários estágios de decadência. Mas, para Jack Carter, aquilo significava propósito. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha uma rotina. Chegava cedo todas as manhãs, com Emma aconchegada em um canguru de segunda mão preso ao peito. Ela dormia tranquila contra ele enquanto ele trabalhava, embalada pelo ritmo de chaves de boca e catracas. Jack fazia o melhor que podia com peças limitadas. Conferia cada parafuso, cada correia, cada reparo. Nunca aumentava as horas. Nunca mentia sobre consertos. Quando uma peça ainda podia ser usada, dizia. As pessoas notavam, especialmente Evelyn. Numa quinta-feira, ela entrou na garagem sem aviso. O cheiro de óleo de motor a atingiu de imediato, mas ela sorriu. Os saltos faziam um clique suave no concreto, enquanto se aproximava do fundo do galpão. Jack estava agachado ao lado de uma van, mangas arregaçadas, graxa nos braços. Emma, sentada no vão de um pneu velho, ria, balançando um pedaço de tubo como se fosse uma varinha mágica. Isso é seguro? Evelyn perguntou sorrindo. Jack levantou o olhar surpreso. Sem fluido. Ela está bem. Só... Ele fez uma pausa, observando. Está testando o módulo lunar dela. Evelyn deu mais alguns passos. Emma estava cercada por controles improvisados. Duas pequenas rodas na frente como se fosse um cockpit e um tubo que fazia de buzina. Ela disse que queria ir à Lua, Jack acrescentou. Então este é o treinamento dela. Evelyn riu, uma risada genuína, leve, desarmada. Jack sentiu algo despertar. Havia muito tempo que não ouvia uma risada assim. Suave, verdadeira, vinda de alguém que realmente sentia. Uma semana depois, Evelyn voltou. Dessa vez, não havia risadas. Jack andava de um lado ao outro do lado de fora da garagem, Emma mole nos braços. As bochechas coradas, a testa úmida. Ela está pegando fogo, disse desesperado. Ia levá-la à clínica, mas meu caminhão não liga. Sem hesitar, Evelyn destravou o carro. Entre. Jack subiu sem contestar. A viagem foi silenciosa, interrompida apenas pelos gemidos ocasionais de Emma. Evelyn dirigia rápido, mas com cuidado. Jack se mantinha rígido, as mãos fechadas em punhos. Na clínica, Evelyn cuidou da papelada. Jack não saiu do lado de Emma. É só uma febre, disse o médico. Nada grave, mas suficiente para assustar qualquer pai. Do lado de fora, sentados em um banco, esperaram pela receita. Jack pigarreou. Obrigado. A voz dele saiu baixa, quase quebrada. Não era um obrigado casual. Vinha de um lugar mais fundo. Evelyn não sorriu dessa vez. Apenas assentiu. De nada. Emma descansava contra o peito de Jack, os olhos já se fechando de sono. Você é um bom pai, disse Evelyn suavemente. Jack baixou os olhos. Eu estou tentando.
E isso é tudo que importa. Nas semanas que se seguiram, Evelyn começou a aparecer na garagem com mais frequência. Sempre havia um motivo: peças novas, cronogramas de entrega atualizados. Mas ela permanecia além do necessário. Jack começou a guardar os melhores momentos de Emma para mostrar a ela. Como a menina dançava ao som do compressor de ar, ou sua estranha obsessão por rolos de papel toalha. Evelyn ria mais, sorria por mais tempo, e voltava. Algo estava crescendo. Não romance, ainda não. Mas algo quente, algo verdadeiro. Jack, que antes mantinha o mundo à distância, agora esperava pelo som dos passos dela. Evelyn, que havia confiado apenas em si mesma durante tanto tempo, começou a esperar pelo instante em que ele levantava os olhos e dizia: "Bom dia." Naquele espaço cheirando a graxa, entre motores e risadinhas, entre noites febris e agradecimentos sussurrados, nasceu uma amizade. Não porque estivessem quebrados, mas porque, nos olhos um do outro, finalmente se sentiram vistos. Tudo começou com uma foto. Um registro granulado feito pelo celular de alguém, publicado nas redes sociais, com uma legenda mais venenosa do que elogiosa. Mostrava Evelyn Hart, elegante, impecável, perfeitamente vestida, ajoelhada ao lado de uma caminhonete, enferrujada, segurando nos braços uma garotinha enrolada em um cobertor rosa desbotado. O momento havia sido inocente, íntimo, um segundo fugaz do lado de fora do centro comunitário, quando Jack lutava com as tiras da cadeirinha e Evelyn, com naturalidade, pegara Emma no colo. Ela havia sorrido para a menina. Emma rira. E alguém havia tirado a foto. Na manhã seguinte, a imagem estava em todos os lugares. CEO bilionária embala bebê de homem pobre. É compaixão real ou jogada de marketing? Mulher rica, bebê pobre. Evelyn Hart estaria posando de salvadora para as câmeras? Executiva usa pai solteiro em dificuldade para rebrandear humanidade na sua empresa. As manchetes gritavam. As opiniões transbordavam. Alguns a elogiavam. A maioria não. Programas de TV especulavam. Trolls da internet a despedaçavam. Até investidores começaram a fazer perguntas. Evelyn leu tudo em silêncio. Sentada em sua mesa no arranha-céu, rolava o feed interminável de comentários, o rosto impassível. Seu telefone vibrava a cada 30 segundos. Margaret tentando falar com ela, repórteres pedindo declarações, especialistas em crise, oferecendo versões aceitáveis para a imprensa. Ela não atendeu a nenhum deles. Apenas fechou o laptop, levantou-se e caminhou até a janela. No vidro, seu reflexo a encarava. Polida, bem-sucedida, impecável. Mas por dentro, ela se sentia como a garotinha do orfanato novamente, invisível e sozinha. Naquela tarde, Jack estava com a cabeça enfiada no motor de uma van quando o celular vibrou sobre a bancada. Limpou as mãos no pano e olhou a tela. Um alerta de notícia. Abriu o artigo. Depois outro. E mais outro. As palavras acertavam como socos. O nome de Evelyn espalhado em manchetes. A foto de Emma online, exposta ao mundo inteiro. Jack ficou parado, congelado. A fúria começou a ferver dentro do peito, não porque tivessem usado a imagem dele, mas porque tinham transformado a ela em vilã. Sem pensar, ele deixou a chave inglesa cair no chão, limpou as mãos e seguiu direto para o prédio principal. A recepcionista da Hart Baby hesitou quando Jack entrou decidido no saguão. Ele não. Tinha hora marcada. Não precisava. Preciso ver Evelyn. Agora. Sua voz não deixou espaço para discussão. 2 minutos depois, as portas do elevador se abriram no andar executivo. Evelyn levantou os olhos quando Jack entrou. Não esperava ninguém, muito menos ele. Os olhos dela estavam cansados, a maquiagem levemente borrada nos cantos, como se tivesse limpado discretamente algumas lágrimas e fingido que não havia chorado.
Jack entrou e fechou a porta atrás de si. Você não precisa enfrentar isso. Sozinha, disse sem rodeios. Ela piscou. Está tudo bem? Não, não está. Ele retrucou, a voz dura, mas logo respirou fundo, tentando se controlar. Eles estão arrastando o seu nome na lama, usando a mim, usando a Emma. Evelyn. Desviou o olhar. Vai passar. Jack balançou a cabeça. Isso não significa que você precise aceitar. O silêncio se estendeu entre eles, até que Evelyn soltou o ar devagar, trêmula. Não estou chorando por causa das manchetes, sussurrou, a voz vacilante pela primeira vez. Jack deu um passo à frente, ela continuou, os olhos presos ao chão. Estou chorando porque, pela primeira vez, alguém falou por mim. Você falou. Ele não respondeu. Evelyn ergueu os olhos, brilhantes de emoção. Quando eu era criança, sonhava que alguém ficaria entre mim e o mundo. Só uma vez. Não porque fosse obrigado, mas porque quisesse. Jack engoliu seco. E você acabou de fazer isso, completou ela, a voz quebrando. E assim, as muralhas que ela havia erguido durante toda a vida começaram a desmoronar. Jack assentiu lentamente. Eu não fiz nada especial. Você apareceu, ela respondeu. E isso já é mais do que a maioria jamais fez. Por um instante, ficaram apenas ali, de pé, dois sobreviventes acostumados a carregar o próprio peso, percebendo, enfim, que não precisavam fazê-lo sozinhos. Não sempre, lá fora, a cidade fervilhava com barulho, opiniões e escândalos. Mas naquele escritório, tudo era silêncio. Verdadeiro. E pela primeira vez em muito tempo, Evelyn Hart permitiu-se sentir-se segura. Na manhã seguinte, um envelope chegou junto às contas atrasadas e a um panfleto de pneus em promoção. Jack quase o jogou de lado, mas o logotipo no canto superior chamou sua atenção. Hart B. Rasgou-o com o polegar calejado, franzindo a testa. Dentro, havia uma carta formal impressa em papel espesso e creme. Direta. Profissional. Assinada. Em tinta azul. Gostaríamos de lhe oferecer o cargo de gerente de operações logísticas. Benefícios de tempo integral incluídos. Data de início flexível. Jack sentou-se no sofá, a carta repousando em seu colo como algo pesado demais, para erguer novamente. Ele ficou olhando para ela por muito tempo. Gerente de logística. Não mais mecânico improvisado. Não mais trabalhador temporário consertando vans entre trocas de fraldas. Um gerente. Um líder. Ele olhou para o outro lado da sala, onde Emma dormia encolhida no tapete, abraçada à sua girafa de brinquedo e coberta por um cobertor que ainda guardava o leve perfume de Evelyn. Ele queria dizer sim, queria acreditar. Mas as velhas vozes voltaram, cortantes, implacáveis. Você não é qualificado. Você não é esse cara. Eles vão descobrir quem você realmente é. Jack dobrou a carta devagar e a colocou de volta no envelope. Naquela noite, ficou até mais tarde na oficina. Desligou as luzes, trancou as portas e dirigiu de volta para casa sob a garoa fina, os limpadores do para-brisa rangendo no mesmo compasso. O céu se fechara num cinza severo. A chuva caía em lençóis irregulares, encharcando a calçada rachada e o tapete gasto na entrada de seu pequeno apartamento. Ele estava alimentando Emma quando ouviu as batidas na porta. Não eram fortes, apenas firmes, constantes. Ao abrir, viu-a parada ali. Evelyn. Os cachos loiros úmidos colados ao rosto, o casaco pesado grudado aos ombros. Nos braços, um cobertor grosso, azul marinho por fora, forrado de um branco macio como neve. Para a Emma, disse apenas. Jack abriu espaço, em silêncio. O apartamento era simples, mas limpo. Um abajur no canto espalhava uma luz morna pela sala. Evelyn se abaixou, ajeitou o cobertor sobre a menina e Emma sorriu sonolenta, agarrando o tecido com alegria imediata.
Jack ficou parado junto ao balcão da cozinha, sem saber como começar. Recebi sua carta, murmurou por fim. Imaginei que sim. Ela ergueu o olhar. Você não precisava vir. Eu sei, respondeu ela firme. Ele respirou fundo. Não sei se consigo fazer aquele trabalho. Evelyn o fitou por longos segundos. Então se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido. Estendeu a mão, segurando a dele. Jack, disse baixo, mas firme. Não vire as costas para alguém que acredita em você. A garganta dele se apertou. Eu cometi erros. Eu também. Ela respondeu sem hesitar. Larguei a faculdade, deixei coisas inacabadas. Você criou uma filha sozinho. Você conserta o que está quebrado. Você aparece. Isso conta mais do que qualquer diploma. Jack piscou rápido, tentando conter a ardência nos olhos. Não estou acostumado a isso. Alguém enxergando além do que parece. Eu vejo você, Jack. Evelyn apertou sua mão, e algo dentro dele finalmente cedeu. Ele baixou a cabeça, deixando as lágrimas correrem. Silenciosas, firmes, como se tivessem esperado anos por aquele instante. Ela o abraçou, com força tranquila, não deixando espaço para fuga. Ele não resistiu. Pela primeira vez em muito tempo, Jack Carter deixou que alguém dividisse o peso com ele. E quando a chuva lá fora finalmente cessou e Evelyn se virou para partir, ele disse duas palavras que mudaram tudo. Estou dentro. A cidade brilhava abaixo como um mar de vidro e luz. Mas Evelyn Hart não olhava para isso. Sozinha no terraço da sede da Hart Baby, deixava o vento bagunçar os fios soltos de seus cachos. O casaco esquecido na cadeira atrás dela. Em suas mãos, um pequeno medalhão de prata, gasto, riscado, apagado pelo tempo. Ela o abriu com cuidado, como quem abre uma ferida antiga. O sol nascente tingia o terraço de dourado suave, refletindo nos cabelos de Evelyn enquanto ela se apoiava nele. A mão de Jack, calejada e firme, apertava a dela como se fosse algo que ele tivesse carregado por toda a vida, guardado em silêncio, esperando apenas este instante. Durante anos, Evelyn havia perseguido poder, salas de conselho, manchetes que a colocavam como imbatível. Mas nada disso preenchia o vazio que nascera no fogo e na fumaça do passado. Jack, endurecido pela sobrevivência, nunca acreditara fazer parte da história de alguém além da filha. E, no entanto, ali estavam os dois. Prova viva de que o destino guarda o que importa, mesmo quando as pessoas deixam escapar. Ela ergueu o olhar, a voz baixa, embargada, não pelo frio, mas pelo peso de finalmente dar voz à verdade que queimava dentro dela. Procurei por você, Jack. Todo esse tempo. Eu não sabia seu nome, não sabia se ainda estava vivo. Mas nunca esqueci a sua voz. Nunca esqueci o menino que me disse que eu estava segura. A garganta dele apertou e por um momento não saiu som algum. Seus dedos apertaram os dela com mais força, enquanto a outra mão repousava sobre o metal gasto do medalhão, como se precisasse ter certeza de que era real. E eu nunca esqueci você, disse, rouco. A menina na fumaça, a que eu não podia deixar para trás. Eu não te salvei por gratidão, Evelyn. Eu fiz porque eu não suportaria te perder ali. Os olhos dela brilharam, capturando a luz da manhã como vidro em chamas. Lentamente, ela ergueu o rosto para o dele. Não para o mundo, não para as câmeras, mas apenas para esta verdade frágil e inabalável. Então talvez, sussurrou, nós nunca tenhamos sido estranhos. Jack não a beijou. Não ainda. O momento não pedia pressa. Em vez disso, encostou suavemente a testa na dela, fechando os olhos como se todos aqueles anos de distância desmoronassem em segundos. A risada de Emma ecoava em sua memória. A força silenciosa de Evelyn aquecia seu peito, e pela primeira vez em décadas, Jack Carter sentiu que o fogo não havia apenas lhe roubado algo. Ele também lhe dera algo de volta. E enquanto a cidade despertava abaixo deles,
Evelyn Hart e Jack Carter permaneceram lado a lado, à beira de tudo o que pensaram ter perdido, agarrando-se ao único tesouro que finalmente tinham encontrado. Um ano depois, a velha garagem havia desaparecido, substituída por um escritório envidraçado, no terceiro andar da ala de operações da Hart Baby. Mas Jack continuava chegando cedo todas as manhãs. Café em uma mão, caixa de ferramentas na outra, só por precaução. Seu novo cargo: diretor de logística e alcance comunitário. Mas para a maioria, ele ainda era apenas Jack. Em 12 meses, sua vida havia mudado de forma quase inacreditável. De um sofá gasto onde dormia com dificuldade, passou a ajudar a construir programas capazes de transformar destinos. Seu maior orgulho: um projeto chamado Segunda Chance. No lugar onde antes funcionavam os docas de carga, agora existia um espaço que ele mesmo ajudara a projetar. Um programa de capacitação para pais solteiros, com treinamento gratuito em mecânica, creche no local, refeições quentes e apoio para encontrar emprego. Tudo aquilo que um dia ele precisara, agora oferecido de graça a outros. Evelyn confiara nele desde o início. Você sabe como deve ser, ela lhe disse. Construa, do seu jeito. E ele construiu. 2 vezes por semana, Jack ensinava mães e pais jovens a consertar carros, segurar uma chave inglesa e, principalmente, acreditar em si mesmos. Eles chegavam inseguros. Saíam com as mãos manchadas de graxa e o olhar mais erguido. Em cada um deles, Jack enxergava a si mesmo. Naquela manhã, Evelyn estava com Emma na calçada da escola infantil. A menina, agora com 2 anos, era mais alta, mais falante, e continuava inseparável da girafa de pelúcia. Jack se aproximou no momento em que Evelyn beijava a testa da filha. Pronta? Ele perguntou. Evelyn sorriu e segurou sua mão. Sempre. Voltaram juntos ao carro. Sem pressa, sem peso, apenas amor constante. À tarde, Evelyn subiu ao púlpito do novo centro comunitário da Hart Baby. Poucos repórteres, alguns funcionários. Câmeras disparavam discretas. Hoje é mais do que o lançamento de uma instituição. De caridade, começou ela. É a promessa de que nenhum pai deve se sentir sozinho e nenhuma criança deve passar necessidade. Ela se virou levemente e fez um gesto em direção a Jack. Tenho orgulho de apresentar o novo CEO da Fundação Segunda Chance. Um homem que sabe o que significa cair e se reerguer. Jack Carter. Um aplauso suave preencheu o ambiente. Jack caminhou até a frente. Sem gravata, apenas uma camisa limpa e uma força tranquila. Ele olhou para a plateia e começou. Eu costumava achar que sobreviver já era suficiente. Só passar de um dia para o outro. Mas alguém me mostrou que a vida é mais do que isso. É ser visto. É ter alguém que acredita em você quando você mesmo não acredita. Seu olhar se voltou para Evelyn. Ela não me salvou. Ela ficou ao meu lado. É isso que uma segunda chance significa. Ficar ao lado de alguém até que essa pessoa consiga ficar de pé sozinha. O aplauso, dessa vez, veio acompanhado de olhos marejados. Mais tarde, quando as luzes e os discursos já haviam terminado, Jack, Evelyn e Emma se sentaram juntos em um banco no parque. O pôr do sol dourava as árvores. O vento trazia o cheiro de grama recém-cortada. Emma dormia nos braços de Jack, enrolada no mesmo cobertor azul marinho que Evelyn levara em uma noite de tempestade. Evelyn apoiou a cabeça em seu ombro, uma mão nas costas da menina, a outra entrelaçada na dele. Eles não disseram nada. Não precisavam. Não era um conto de fadas, nem um final perfeito. Era algo melhor. Era real. Um pai que quase desistiu.